Vamos conversar um pouco sobre Maitreya, porque quando a gente fala de Maitreya, nós estamos falando de Melquisedeque, Krishna, Buda, Siddhartha Gautama e o nosso Jesus Cristo. Por quê? Porque todos são a mesma hierarquia. Eles podem se manifestar em várias épocas, mas sempre com a mesma consciência. E isso significa a entrada da consciência divina. Nós temos também o mestre Saint Germain, que configura essa essência e esteve, aqui na Terra em vários países. Então sempre vieram a manifestação desses avatares para o propósito divino. Todos foram nossos pais, porque são de uma hierarquia divina do Criador. Nós podemos entender que sempre existiu uma manifestação aqui querendo fazer a transformação. E sempre que um avatar se manifesta, ele traz as necessidades para aquele momento. E nós temos ligados, a hierarquia de Órion, os seres divinos que são responsáveis pela reestruturação do nosso planeta. Porque eles trazem, em cada época, um pouco de consciência. E agora, no final dessa nova era, estarão manifestando 100% da consciência divina. Porque tudo veio se desenvolvendo ao longo da criação. Precisamos entender que nós já temos todas as informações necessárias, que tudo já está manifestando na plenitude, agora, nesses momentos que estamos passando. Porque tudo se manifesta como um estado de espírito. Sempre existiu a consciência de forma trina. Só que quando assume um corpo humano, aí tem essas manifestações. E agora dizem que estamos próximos dessa finalização e que será a manifestação do último Buda, que chamam de Maitreya. Porque Buda também é um estado de iluminação. E essas manifestações, elas têm muito a ver com o nosso Sol. Porque toda a criação
depende do nosso Sol. Por isso, nós precisamos entender que também, nesse plano divino, o nosso Brasil tem uma grande importância, porque os sábios já sabem onde que eles vão manifestar essa sabedoria toda e que trará grande amorosidade. Estamos num fim de ciclo e a Terra está sendo preparada. E eu acredito muito que se nós tomarmos consciência do amor de Cristo e do amor que todos os avatares veio nos ensinando ao longo de tantos anos, com certeza nós alcançaremos. Vai ser muito lindo essa nova humanidade, em que todos seremos unos, porque hoje o que nós vemos é somente separação e uma imensa falta de afeição natural, porque o amor nada mais é de que essa afeição, mas tem que ser natural. Quando fala que é amor incondicional, é porque não tem nenhuma condição, é sem nenhuma. Porque todo amor que traz privilégio, conveniência, ele não se enquadra ainda. Ele está nascendo ainda, né? Para a gente alcançar o amor incondicional. Mas que todos os avatares pregaram o amor incondicional, porque não existe duas verdades. Jesus Cristo, Melquisedeque, eles trouxeram o verdadeiro amor. É só nós estudarmos e passarmos a praticar. Eu acho que todas as religiões, independente do alcance, elas têm o mesmo objetivo. Na síntese, todas elas pregam um mundo ideal, onde todos serão felizes, onde todos vão compartilhar uns com os outros, vão ter relacionamentos verdadeiros. Gente, é só tirar as condições que a gente consegue. Mas, independente do nome, vai manifestar essa consciência. O mesmo Maitreya, o mesmo Jesus Cristo, e nós já estamos vivendo sob essa consciência. Não podemos esquecer que nós somos os construtores, o templo vivo do Espírito Santo.
o Cristo interno, qualquer mestre, qualquer avatara pode manifestar dentro de nós. É só nos conectarmos. Então, precisamos buscar o conhecimento para ser o templo da realidade que nós seguimos. Então, agora no final do vídeo, tem um texto maravilhoso que versa com uma explicação muito clara. Então, espero que todos gostem e que compreendam a importância deste momento, para que não sejamos pegos de surpresa. Muito obrigada. O princípio básico da crença na nova era é que todas as religiões vêm da mesma fonte e que todas servem os seus próprios propósitos limitados e apontam para uma verdade superior. No hinduísmo, Maitreya é Krishna, um deus personificado, mas esse nome também pode ser relacionado à verdade absoluta. Muitos acreditam que Krishna e Jesus eram a mesma pessoa ou alma, apenas encarnados em corpos distintos. Para o budismo, Maitreya é o sucessor de Siddhartha Gautama, o Buda. Algumas pessoas acreditam que já cumpriu sua missão na Terra, sendo que teve uma passagem discreta, mas muito importante. Para a teosofia, Maitreya é uma figura que faz parte da hierarquia espiritual de mestres da sabedoria antiga. Isso quer dizer que ele tem a função de promover a evolução da humanidade, surgindo como papel de professor. E no cristianismo a volta de Jesus Cristo. Seja como for, quem será o avatar Maitreya? O avatar da nova era de Aquário. Muito se ouve falar do Buda, ou mais precisamente, o Bodhisattva Maitreya, o avatar da nova era de Aquário, mas poucos sabem realmente qual a sua essência e qual a sua atuação no novo ciclo cósmico que se inicia nesta nova etapa da evolução humana. Maitreya deriva de uma palavra sânscrita Maitri, que não significa algo, nem mesmo um nome próprio, mas um estado de amistosidade, é a sua significação. A definição mais profunda que encontrei à palavra amistosidade seria o advento de uma disposição de espírito mais elevada, consubstanciada no amor, incondicional e isento de expectativas ou exigências. Os antigos textos budistas definem como uma renovação da espiritualidade, confirmando os preceitos de Siddhartha Gautama, pondo em prática sua sabedoria. O importante é saber que não é um ciclo cósmico que traz em si missionários de novos conceitos, os avatares, mas são esses arautos de novas concepções que descortinam novos momentos na expansão da consciência humana. E, a origem desses seres, precursores de novos ciclos, é justamente a ação evolutiva que traz no inconsciente coletivo todo um conhecimento acumulado através dos milênios. As civilizações se integram. Os conhecimentos se acrescentam através do intercâmbio entre os povos. Existem avatares simultâneos, temos os grandes mestres persas, hebraicos, chineses, gregos e hindus. Todos encetando novas formas de pensamento, presenteando o mundo com as boas novas que o próprio mundo espera em cada momento da escalada evolutiva. Saímos da era da crença, direcionamento a um foco determinado e singular, advinda após a era das leis, da imposição às regras, estamos adentrando na era do conhecimento. Um novo momento que se inaugura, substituindo aquilo que foi um avatar para cada crença e regra de fé, para uma abrangência, pluralidade, não uma mente avançadíssima com um grande distanciamento da humanidade comum, mas muitas mentes com um nível mais elevado de consciência, mais próximos ao homem comum, mestres do conhecimento espalhando novas concepções, desvanecendo as crenças consubstanciadas na fé cega, incitando o questionamento, descortinando o verdadeiro sentido de discernir. Sempre que se inicia um novo ciclo cósmico ocorre uma reação contra as novas concepções. Os mantenedores de valores ultrapassados se insurgem contra as inovações que lhes parecem nocivas. Sabemos que a natureza não dá saltos, e que as novas frequências gradualmente substituem as antigas. Sempre há o convívio entre o novo e o antigo, e por esta razão é que os conflitos e as tribulações se fazem muito mais frequentes nos períodos de transição. Até mesmo na Bíblia poderemos ver o bezerro de ouro, na recaída idólatra do povo hebreu no deserto do Sinai, que é a velha era de touro contrapondo-se à era de Ares instituída sob o advento da lei mosaica.
Mesmo nos dias de hoje, onde gradualmente as concepções da era de peixes estão sendo suplantadas pela era de aquário, ocorre resistência contra os novos princípios, há inúmeros saudosistas das velhas monarquias absolutistas, assim como as mentes mais retrógradas que sonham com o retorno da servidão, de maneira menos explícita, certamente. O antigo mundo das leis, das estratificações, das regras e punições está dando lugar ao acolhimento, à busca de um convívio mais justo e igualitário. A gradualidade é o caminho em que se insetam as transformações. Assim como nas trevas está comprometida a visão, uma única luz forte também dificulta uma visão perfeita. Um holofote não terá a mesma eficácia de uma infinidade de lâmpadas a dissipar todas as trevas da obscuridade, uma rua necessita de inúmeros postes, a certa distância uns dos outros para que todo o seu trajeto seja iluminado. Eis aqui a essência da nova era que se descortina. A amistosidade na era do conhecimento. Amistoso é aquele que se faz propenso à amizade e à solicitude. Amistosidade é o estado em que são exercidas as aproximações, a cooperação, o auxílio e a entrega. E qual maior entrega senão o compartilhamento do saber? Na antiga era da crença, a fé cega determinava aquilo que era necessário crer, saber e praticar para obter uma pretensa salvação. As crenças utilizavam aquilo que é mais forte nas mentes e corações dos seres ainda limitados em consciência, o medo e o interesse. Exploravam, dessa forma, o seu domínio no interesse em ganhar um hipotético céu, assim como o medo de um pavoroso inferno, uma bem-aventurança no infinito ou uma eternidade de danação. A era do conhecimento chega externando sua pluralidade, assim como descortinando a grandeza da diversidade, não apenas de um único avatar salvador, mas de infindáveis mestres instrutores. A crença traz em si, não apenas a fé cega, mas todo tipo de cegueira que deriva no fanatismo, assim como o aprisionamento de conceitos retrógrados e limitantes, os quais sempre foram diretamente proporcionais ao desejo de controle pelos grupos e castas dominantes. Muito pior que a ignorância é a ilusão do conhecimento, já disse um grande sábio. Os mestres da nova era trazem em sua bagagem existencial a sabedoria necessária para dissipar tais ilusões. Podemos ver como, atualmente, o acesso ao conhecimento se disponibilizou a um muito maior número de pessoas, anteriormente restritos às ordens veladas e mestres ocultos. A fé cega está sendo, gradualmente, substituída pelo conhecimento visionário. Aqueles que estavam restritos aos vales da sombra da morte, estão alcançando maior amplitude de visão nas altas montanhas de onde se avista a terra prometida. Algo muito importante está sendo utilizado por todos aqueles que alcançam maior amplitude de visão, o questionamento sem o fatídico receio da incorrência em heresias, muito embora as crenças ainda se fortaleçam em meio à ignorância dos séculos. A pluralidade. Há um conto esotérico que fala sobre duas civilizações. Uma delas recebeu um grande líder, cujas palavras se tornaram leis pétreas e irrevogáveis. Com o passar do tempo, tal indivíduo começou a ganhar aspectos de divindade. Algum tempo mais tarde, se tornou um enviado de Deus, e, passado mais algum tempo, se tornou um Deus. O povo ficou submisso às leis de suas palavras e limitado à sua concepção própria de ver o mundo. Toda a civilização ficou estagnada a preceitos inquestionáveis, fanatizado sob sua severa obediência. A outra civilização recebeu um mestre, seus preceitos foram assimilados, esquadrinhados, discutidos, questionados. Posteriormente surgiu outro mestre, e seus ensinamentos foram discutidos, confrontados, repensados. Algum tempo mais tarde surgiu outro mestre, seguido de mais outro, e outros. Uma gama de conhecimento, de preceitos e concepções se disponibilizou ao acesso das pessoas, e essas pessoas aprenderam a pensar, analisar o contraditório, avaliar as diferenças, adentrar no mundo das dúvidas e questionar antigas convicções. Enquanto uma civilização se fechou em suas próprias ideias e inalteráveis convicções, a outra se abriu para o novo, a repudiar consagrações de coisas mutáveis, a aprender mais com as dúvidas, equívocos e erros do que acertos transitórios e impermanentes. Enquanto uma delas idolatrava um livro sagrado, a outra buscava a verdade, a verdadeira sagração, em diversos livros. Enquanto uma guardava salvação em algum paraíso, a outra buscava o contínuo saber no eterno caminho das transformações. Enquanto uma temia uma eternidade das penas, a outra temia a penosa angústia das convicções estacionárias. Uma civilização evoluiu, a outra se estagnou. Por fim, as duas civilizações foram invadidas em diferentes momentos. O legado da civilização estacionária foi usado, com sucesso, como instrumento de controle dos povos subjugados, enquanto a outra se constituiu em uma semente para germinar nos momentos propícios.
uma se tornou um freio, outra, uma alavanca. Após um período gravoso de uma idade de obscurantismo, sob o domínio das limitações, a semente germinou, no renascimento que propagou novas ideias e inaugurou novos caminhos para o advento de novas ideias. Hoje temos o legado dessas duas civilizações a definir prospectos, uma estacionária, outra plural e revolucionária. Não uma revolução sangrenta de imposições e supressão de liberdade, mas a revolução dos espíritos para libertar as consciências das limitações, expandindo seus horizontes, amplificando o alcance das mais diversas perspectivas. A Legião dos Instrutores. O momento que inaugura não necessita de um sábio perfeito que traga ideias pétreas, mas de inúmeros humanos nos caminhos da perfeição que tragam ideias claras. Estamos ultrapassando os 8 bilhões de habitantes há muito mais seres encarnados que desencarnados. Os seres do bem estão aqui, presente neste mundo trazendo o seu legado de justiça e paz. Maitreya não é, de maneira nenhuma, um ser unitário e restrito a uma única identidade. Mas inúmeros seres que vêm ao mundo com a sagrada missão de esclarecer, dissipar as dúvidas e direcionar caminhos na propagação de novas concepções. A amistosidade é a dispensação de uma graça especial e não uma denominação específica. Estamos na encruzilhada dos tempos, não é mais o momento da chegada de um avatar para que nele creiam, mas inúmeras pessoas que apontem os caminhos corretos, o Dharma que a humanidade tanto necessita. Muitos são os místicos que preconizam o número dos novos instrutores da humanidade, os 144 mil, mas números específicos restringem, e não é este o momento cósmico de restrições, e sim o momento de expansão, propagação e compartilhamento, no qual uma chama acende outra chama, multiplicando-se as luzes, dissipando cada vez mais intensamente todas as trevas da ignorância e das ilusões de um pretenso conhecimento. A amistosidade não se restringe, pois, a um ser, muito menos a números, ela é um estado de espírito que se propaga, sob os padrões comportamentais estabelecidos na longa marcha evolutiva. Cada era teve seu sentido, seu valor e suas perspectivas nos momentos em que os níveis de consciência da humanidade o permitiram. Nada é por acaso, tudo tem uma razão no sequenciamento cósmico que define os caminhos evolutivos. Sejamos alunos, para que possamos também ser instrutores. Há toda uma sinergia alicerçando a redenção do gênero humano. A era do conhecimento se inicia com uma grande simbiose coletiva. Talvez eu seja seu mestre e o seu aluno, talvez sejamos discípulo de uma misteriosa mestra chamada Verdade. O mais amplificado nível de consciência é aquele onde todas as consciências se alinham sob a mesma frequência. A amistosidade, Maitreya, se propaga no alinhamento dos corações contritos. O Buda da nova era reside na centelha divina intrínseca ao nosso próprio ser, a bem-aventurança se constrói na reciprocidade, a regeneração tem início na concepção de um ideal coletivo, o paraíso se encontra à sombra das mãos unidas. Créditos. travessianovaera.blogspot.com